O tema de hoje é fundos de investimentos imobiliários, um dos tipos de fundos de investimentos, assunto que nós começamos na aula anterior. Nós vamos aprofundar e falar especificamente sobre investimentos imobiliários. E agora nós vamos usar para bibliografia neste assunto, ainda o capítulo 3 do livro Mercado de Capitais. A instrução da CVM específica para fundos imobiliários é a 472, é toda a legislação sobre a abertura, a cotização, a distribuição, a tributação, tudo que diz respeito, né, a investimentos imobiliários está ali na CVM 472. E eu vou colocar para vocês também uma lista de sites específicos sobre fundos de investimentos, que é o Funds Explorer, Status Invest, Clube FI e o FIS. FIS é Fundos de Investimentos Imobiliários. 4 sites que vão trazer indicadores financeiros, as características dos fundos imobiliários, vai falar sobre, vai mostrar a atuação de cada fundo em termos geográficos, em termos de segmento, detalhando ali o máximo os tipos de fundos. São muitos tipos, nós vamos ver isso ao longo aqui da nossa aula de hoje. Esses sites facilitam muito o trabalho de pesquisa, de análise, facilita muito a escolha dos fundos de investimento. Então, eu estou deixando ali 4 sugestões de sites para vocês. Vamos ver, então, o que são fundos de investimentos imobiliários. E aqui eu vou fazer uma diferenciação, mesmo que não seja tão necessária, mas só para ficar dito. Não pode se haver confusão do que são valores mobiliários, são os ativos que são comercializados no mercado financeiro, ações, debêntures, nós já falamos sobre isso. Então, valores mobiliários de investimentos imobiliários. Talvez na nossa fala rápida pareça que a gente está falando de valores imobiliários, mas a gente está falando agora de valores imobiliários, investimentos em imóveis, tá bom? Mas, então, fundos de investimentos imobiliários são uma comunhão de recursos destinados à aplicação de empreendimentos imobiliários. E a gente vai ter, basicamente, 2 divisões. Esses recursos vão ser aplicados propriamente dito em imóveis, em ativos imobiliários, ou em ativos financeiros ligados ao setor imobiliário. Basicamente vai ser isso. Ou o fundo vai pegar o dinheiro e vai comprar imóveis, ou vai aplicar em outros fundos ou em outros títulos que estão, de alguma forma, ligados ao setor imobiliário. Créditos de recebíveis imobiliários, por exemplo. Como que funcionam os rendimentos dos fundos imobiliários? Isso aqui talvez seja o que mais chame a atenção, o que mais gera interesse para os investidores ao escolher colocar seus recursos em empreendimentos imobiliários. Funciona da seguinte maneira: o investidor compra as cotas de um gestor de fundo, repassa o recurso para um gestor de um fundo imobiliário, esse gestor faz as suas escolhas e compra ativos imobiliários. Esses ativos imobiliários, galpões, shoppings, agências bancárias, universidades, esses prédios residenciais, escritórios, esses empreendimentos vão gerar um aluguel, podem ser comercializados, ou se os ativos imobiliários são cotas de outros fundos imobiliários, que seriam ativos ligados ao setor imobiliário, podem render juros também. Essa renda vai ser repassada ao investidor. Esse é o ciclo. E muitos investidores aproveitam o rendimento recebido a cada mês e reaplicam novamente no fundo imobiliário para ir comprando mais participações deste fundo imobiliário. É muito comum na sociedade brasileira a cultura de investir em imóveis, ter o patrimônio em imóveis, comprar casas, construir casas para ter o aluguel dessas casas. Uma das grandes vantagens dos fundos imobiliários é que
o investidor vai receber este aluguel mensalmente sem ter que se preocupar com os ônus de uma construção. Uma possível dor de cabeça no trato com os pedreiros, um atraso na obra, o risco de acontecer algum acidente. Né? Quem é proprietário de imóveis tem que pagar IPTU. Aqui nos fundos imobiliários não tem nada disso. O investidor se torna proprietário de parte de um empreendimento, vai receber os rendimentos dele sem se preocupar com os ônus. Uma vez que lá numa obra tradicional, o investidor ele vai ter que se preocupar em pagar os pedreiros, contratar, comprar material de construção, toda a burocracia ou a rotina estressante, desgastante que a gente tem em uma obra. Isso é muito interessante e muitas pessoas nem têm a habilidade de tocar uma construção. Ou vai ter que terceirizar isso para um mestre de obras e não tem tempo de acompanhar isso de perto, ok? Então, muitos preferem participar investindo em fundos imobiliários, sendo donos de uma parte destes grandes empreendimentos. Vamos ver um exemplo de como que isso é na prática. Olha só. Um fundo captou 80 milhões de reais. E este fundo tem 800 mil cotas por 100 reais cada. Então, 800 mil cotas vezes 100 vai dar 80 milhões de reais. O investidor, ele vai adquirir 300 cotas. Então, a sua parte no fundo imobiliário vai ser 300 cotas vezes 100 reais, 30 mil reais. Então, este investidor terá uma participação de 0,0375% no fundo. Essa conta é feita dividindo 30 mil por 80 milhões. Vai dar 0,0375. Então, é a participação deste investidor neste fundo de investimento. Num grupo de pessoas que vão comprando cotas do fundo de investimento, formando o patrimônio total do fundo. Cada investidor vai possuir parte no fundo de acordo com o tanto de cotas que ele comprou. É assim que funciona. Algumas vantagens de se investir em um fundo imobiliário. Primeiro, permite o investidor o acesso a grandes empreendimentos. Se cada investidor, pessoa física, individualmente, ele tem condições de ir lá sozinho construir um shopping, construir um galpão logístico, não. O fundo imobiliário permite que o investidor seja proprietário de um grande shopping numa capital, por exemplo. Seja proprietário de partes de agências bancárias. Grandes empreendimentos espalhados pelo país. Isso é uma grande vantagem. Outra vantagem, isenção do imposto de renda do rendimento, que se o indivíduo comprar um imóvel ou construir um imóvel e aluga esse imóvel, essa renda do aluguel vai ser taxada com imposto de renda. Num fundo imobiliário não tem essa possibilidade. Por enquanto, até o momento que a gente está tendo essa aula agora, né, outubro de 2020, os rendimentos são isentos de imposto de renda. Outra vantagem, diversificação. O investidor pode comprar cotas de fundos imobiliários de shoppings, de agências bancárias, de universidades, de galpões logísticos, de lajes corporativas. Isso permite uma grande diversificação. Se um ou outro setor for atingido por uma crise, ele consegue diluir esse risco na sua carteira mais diversificada. Elevada liquidez. São papéis que são muito comercializados na Bolsa de Valores. Então, é relativamente simples vender essas cotas dos fundos imobiliários. Nós chegamos recentemente à marca de mais de 1 milhão de investidores em fundos imobiliários no Brasil. É um tipo de investimento que está ganhando cada vez mais adeptos. A gente nem vai comparar isso com outros países, nosso mercado ainda é muito pequeno, mas vem grande crescimento aí nos últimos meses. Uma outra vantagem é que o fundo imobiliário tem uma gestão profissional, vai ter uma empresa
capacitada para fazer as escolhas dos ativos que vão fazer parte do fundo de investimento. Então, isso é uma grande vantagem. E uma menor burocracia. Em que sentido? É muito mais fácil para o investidor entender como se ganha dinheiro com o empreendimento imobiliário. Ou comprar um imóvel e colocar para alugar, ou comprar um imóvel e revender, ou construir um imóvel para alugar ou para revender. É assim que um fundo imobiliário ganha dinheiro. E vai ter fundos imobiliários que vão investir em cotas de outros fundos. Então, vai ganhar dinheiro com o rendimento do fundo imobiliário que está sendo investido. Então, é mais fácil para o investidor entender de onde vem o dinheiro do fundo imobiliário, que talvez numa empresa seja mais complexo a gente entender com detalhes, por exemplo, como que a Petrobras ganha dinheiro, quais os riscos envolvidos, como que é a operação da Petrobras. Vai envolver o preço do barril de petróleo, vai envolver cotação de dólar, vai envolver o relacionamento com as refinarias. E há muitas empresas, não é tão simples entender como que aquela empresa ganha dinheiro. Aqui no fundo imobiliário é mais simples, é menos burocrático. Processo de comprar a cota e ganhar o rendimento. Muitas pessoas vão comprando cotas de fundos imobiliários e passam meses sem acompanhar a sua carteira de fundos imobiliários, porque é um rendimento constante, né? Todo mês o fundo imobiliário paga, vamos dizer assim, o aluguel ao seu investidor. Uma vantagem também aqui do fundo imobiliário, o investidor pode escolher o momento melhor para ele para comprar mais cotas de um fundo imobiliário. Ele pode vender essas cotas depois também, nós vamos ver isso, mas não é obrigatório não. Só que investir em fundos imobiliários tem alguns riscos. Tudo tem risco, né? Para ter um retorno tem que ter um risco. Primeiro, risco de crédito, de vacância e de inadimplência. Porque os inquilinos desses imóveis podem simplesmente entregar o imóvel, então o imóvel vai ficar vago, podem não pagar o aluguel para o fundo de investimento, então o fundo de investimento pode até não pagar rendimentos para o cotista, né? Ou então pelo menos vai diminuir o pagamento desses rendimentos. Um outro risco muito importante a ser considerado, sinistros. Pode acontecer alguma coisa com os imóveis, um incêndio, um desabamento, questões naturais que afetam a estrutura do imóvel. Pode acontecer, é um risco. Desapropriação, o governo pode entrar com alguma causa para desapropriar o imóvel, isso é um risco também. Riscos jurídicos, né, que tem a ver ali um pouquinho com a desapropriação, são riscos inerentes à atividade imobiliária. Vai fazer parte aqui dos fundos imobiliários também. Ao mesmo tempo que é uma vantagem ter uma gestão profissional, pode ser um risco quando essa gestão se torna ineficiente. Vai afetar no desempenho do fundo de investimento, vai afetar o rendimento para o cotista, se as escolhas dos gestores forem ruins, não derem resultado. Então é muito importante identificar quem é o gestor, qual o seu histórico, qual o seu desempenho na frente do comando do fundo de investimento, para a gente ter uma maior tranquilidade de colocar o dinheiro ali naquele tipo de investimento. A legislação exige que os fundos de investimento mantenham seus investidores informados. Está lá naquela instrução 472 que nós comentamos lá no início. Então, o FII ele tem que informar qual que é o tipo do fundo de investimento, qual que é o imóvel, qual que é o valor, qual que é a estratégia, qual que é a rentabilidade. Essas informações vão estar lá na área de relacionamento com investidores de cada fundo de investimento. Então, no material informativo que é disponibilizado nos sites desses fundos de investimento, tem lá. É o tipo de fundo de investimento. É um fundo de investimento de galpões? É um fundo de investimento de agências bancárias? Por aí vai. Nós vamos ver algumas classificações de fundos de investimento logo ali na frente. Vai ter fundos de gestão ativa, fundos de gestão passiva, vários tipos de fundos de investimento. Isso tem que estar lá no material informativo. O investidor tem que saber. Estou me tornando sócio de que tipo de investimento imobiliário, né? Qual que é o imóvel? É um prédio, é um galpão, é um prédio residencial, são escritórios? Que tipo de imóvel? Qual que é o endereço desses imóveis? Isso está lá no material informativo. O valor, né, o valor da cota, a rentabilidade,
a estratégia do fundo, tudo isso tem que ser informado ao investidor. E mais, o fundo de investimento, ele tem que ter um regulamento. Vou mostrar para vocês um tipo de regulamento no nosso exemplo prático lá no final da aula. E o regulamento vai ter a política de investimento, as regras para participar da Assembleia Geral dos Cotistas, a taxa de administração, as despesas e os encargos do fundo de investimento, todas as informações a serem prestadas ao cotista. É muito importante que o investidor leve isso a sério. Pesquise sobre o fundo de investimento imobiliário, avalie os riscos, entenda como que é o negócio, quais são os imóveis, qual que é a taxa de vacância, qual que é a inadimplência. Claro, né? Nós somos investidores racionais, a gente quer conhecer do negócio para colocar o dinheiro ali e diminuir o risco de um prejuízo lá na frente, ok? Algumas características gerais dos FIIs, nós vamos ver alguns detalhes bem interessantes que vai nos ajudar a escolher melhor um fundo de investimento imobiliário. Nós já comentamos sobre isso, eles são formados como uma espécie de condomínio fechado, ou seja, o investidor não pode solicitar o resgate da cota, não pode. Mas, se o investidor quiser sair desse investimento, ele vai ter 3 possibilidades. Vai ter que esperar o término do prazo de duração. Quando for o caso, quando o fundo de investimento imobiliário tiver um prazo determinado, lá no seu regulamento, então o investidor teria que esperar terminar o prazo. Ou se o fundo de investimento for liquidado, for encerrado, o administrador e o gestor vão devolver o valor das cotas, né, aos cotistas, e aí o investidor sai do investimento. Ou o investidor pode não ser um cotista mais se ele vender a cota na Bolsa de Valores. Ele vai ter que passar essa cota para uma outra pessoa. Mas, uma vez que o investidor comprou a cota, se ele não estiver em nenhuma daquelas situações, ele não pode chegar lá e pedir o dinheiro de volta para o administrador do fundo. Não pode. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as distribuições dos resultados e a tributação dentro ali ainda das características gerais. A legislação diz o seguinte, que no mínimo 95% dos lucros auferidos pelo regime de caixa devem ser distribuídos semestralmente aos cotistas. Então, vai ter alguns fundos de investimento que não vão pagar rendimentos todos os meses. Podem pagar a cada 3 meses ou a cada 6 meses. E tem que pagar no mínimo 95% dos lucros. Isso é muito bom para o cotista, porque ele vai ter garantido ali um percentual muito elevado dos lucros. Que lá no caso das ações, esse percentual ali fica em 25% do lucro líquido. Então aqui no FII aqui é muito melhor, é 95% dos lucros a cada 6 meses. O que acontece na maior parte dos fundos imobiliários é o pagamento mensal ali no mesmo dia, rigorosamente, vai cair lá na conta, na corretora ou do banco, o valor do rendimento ali. E nós falamos que uma grande vantagem dos FIIs é não pagar imposto de renda sobre o rendimento. Isso é uma grande vantagem. Então, vai ser isento de tributação sobre os rendimentos se acontecer essas 3 situações em conjunto. O cotista ter menos de 10% das cotas, o fundo de investimento ter no mínimo 50 cotistas e as cotas serem negociadas na bolsa ou em mercado de balcão. Então, essas 3 situações são muito comuns. Muito comum um cotista ter menos de 10% das cotas, porque são milhões de cotas de cada fundo de investimento. A maioria dos fundos de investimento vão ter mais de 50 cotistas, a não ser aqueles fundos exclusivos, que vai ter um cotista só, mas a maioria vai ter mais do que 50. E os fundos de investimento, para ter mais liquidez, claro, vão ser comercializados na bolsa. Então, praticamente todos os fundos atendem essas situações. Então, o investidor vai ser isento de pagar imposto de renda sobre o rendimento. O dinheiro cai lá mensalmente,
livre de imposto de renda. Até o momento. Que há muitas propostas no Congresso para se cobrar imposto de renda sobre os rendimentos lá dos fundos de investimento. Isso já está em andamento lá no Congresso. Não fosse talvez essa paralisação do Congresso por causa da pandemia, lá, principalmente lá no início do ano, esse debate já estaria muito mais avançado, né? Ano passado eles debateram muito sobre isso e esse assunto ficou um pouco esquecido, surgiram outras prioridades, mas dentro dessa reforma tributária que está sendo proposta aí, isso vai aparecer lá com certeza. Acabar com a isenção do imposto de renda sobre rendimentos de fundos imobiliários. Que é muito ruim, né? Muito ruim para o investidor. Só que o investidor ganha dinheiro com o fundo imobiliário de duas maneiras. Com o rendimento e com o ganho de capital. Com a venda da cota. Ele compra a cota um pouco mais barata e vende ela mais cara. Ele ganha dinheiro assim também. E aí, nessa operação das vendas das cotas, vai ter que pagar imposto de renda. E a alíquota é de 20% sobre o ganho de capital. 20%. É esse o único valor. A apuração é feita mensalmente. Sempre que houver venda com lucro, vai apurar o imposto de renda, vai recolher o imposto através de uma DARF com código 6015, e o prazo para pagar essa DARF é até o último dia do mês subsequente. É assim que funciona. Muito importante lembrar que, para fundos de investimentos imobiliários, não tem aquela isenção de R$20 mil de venda lá das ações. Lembram? Lá das ações, se o investidor vender no mês até R$20 mil, ele é isento de imposto de renda. Aqui no fundo imobiliário não tem essa conversa, não. Vendeu, se você vender uma cota com ganho, vai pagar 20% sobre esse ganho. Vendeu 100, vendeu 1.000, é sempre a mesma regra. 20% sobre o ganho de capital. É assim que funciona. Então, mais uma vez, eu reforço a importância da organização. Ter uma planilha ou um aplicativo de controle dos investimentos. Aqueles que querem comprar e vender têm que lembrar que terminou o mês, tem que ver se teve lucro. Porque a Receita Federal tem um mecanismo que identifica a compra de ativos na Bolsa de Valores. As corretoras já avisam isso para a Receita imediatamente quando é feita a operação. Então, a Receita consegue identificar cada um dos investidores se eles estão pagando ou não o imposto de renda. Isso não falha. É uma das poucas coisas que não falham no Brasil. Vamos ver agora, então, os tipos de fundos de investimentos. Gente, são muitas classificações para todos os gostos. Vamos ver devagar aí um pouquinho sobre cada uma delas, ver alguns exemplos nessa segunda parte da aula. Na nossa terceira parte, nós vamos fazer um estudo de caso de um fundo de investimento imobiliário. Quanto à gestão, os fundos são divididos em gestão ativa e gestão passiva. Nós falamos um pouco disso na aula sobre fundos de investimento. A gestão ativa, o desempenho do fundo vai depender das decisões do investidor. O investidor vai trabalhar para vencer o benchmark do mercado. Na gestão passiva, não. A estratégia de investimento vai apenas replicar um índice de referência. Gestão ativa e gestão passiva. Um exemplo ali da gestão ativa é o JSRE11, que é o JS Real Estate Multigestão. Gestão passiva, HCRI11, é um fundo de investimento do Hospital da Criança. É um fundo de investimento de hospitais. Basicamente, a diferença é quanto à atuação do gestor para obter o resultado, ter um bom desempenho com relação ao fundo. Ainda quanto à gestão, eles podem ser monoativos ou multiativos. E aqui é muito interessante, não é apenas uma classificação para a gente decorar, não. Isso aqui é muito importante, ajuda a gente a escolher o fundo de investimento. Monoativo vai ter apenas um único imóvel no portfólio. Multiativo, mais de um imóvel. Isso é importante para o investidor analisar o seguinte: se ele coloca os seus recursos em um fundo de investimento monoativo, se acontecer qualquer problema com esse único imóvel e comprometer o rendimento,
cotista vai ser prejudicado. Então, imagina aquele exemplo ali do SDIL11, é um galpão de logística, SDI Logística Rio. Se, por acaso, pegue fogo nesse galpão, no mês seguinte não vai ter aluguel, não vai ter rendimento para o cotista, porque o fundo de investimento só tem um único ativo. No multiativos, o risco é diluído. Tem muitos imóveis. A gente vai ver fundos de investimento ali de shoppings que tem 10, 11 imóveis. De fundos de universidades, que é o caso ali do Anhanguera Educacional, tem 3 prédios de universidades. Então é um multiativo. Mas isso tem que ser analisado caso a caso. Tem fundos de investimento de montadoras de automóveis que eles administram os galpões para guardar ali os pátios desses, os galpões, os pátios das montadoras. Então, ali aí é o caso de um monoativo, mas o risco ali ele é menor, porque é garantido que a montadora vai continuar usando o galpão, não vai entregar o imóvel. Na hora que for ler o regulamento, tem que ver quantos ativos, quais são os ativos que fazem parte do fundo de investimento. E agora sim, a gente tem os 2 casos, monoinquilinos e multi-inquilinos. Os monoinquilinos, que vai ter ali apenas um inquilino, o risco pode ser muito grande, porque se esse inquilino entregar o prédio, entregar o imóvel, o aluguel cessa. Isso aconteceu com um fundo de investimento da XP Macaé, lá na cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Era um fundo de investimento que tinha um bom desempenho, mas ele era monoinquilino, era a Petrobras que alugava o prédio. A Petrobras anunciou que no final agora de 2020 vai entregar o imóvel, vai entregar o prédio. Então esse fundo de investimento vai perder o seu inquilino, vai perder os aluguéis. Nesse caso do XP Macaé, no contrato diz que a Petrobras tem que pagar os aluguéis até o final, o que seria o final do contrato. Isso diminui o risco, né? Diminui o prejuízo. Mas isso pode acontecer e é um risco muito grande de perder o inquilino. Que é o caso ali do SAG11, que é um fundo de investimento das agências do Banco Santander. Ali é um monoinquilino. É o Banco Santander que aluga esses prédios do fundo de investimento para montar suas agências. Nesse caso das agências do Santander, o risco de ser um monoinquilino ainda é um pouco menor, porque é o próprio banco alugando os prédios do fundo de investimento do próprio Santander. Então, ali o risco é um pouco menor. Mas se eles entregam, ainda mais que está diminuindo o número de agências por causa do avanço da tecnologia, né? Isso pode ser um risco no futuro, dos bancos nem precisarem das agências mais, né? O multi-inquilino vai ter mais de um inquilino, o risco é diluído entre todos os inquilinos. O exemplo ali são os shoppings, é o exemplo mais comum de multi-inquilinos, que é o ABC P11 Gran Plaza Shopping. Outros exemplos de multi-inquilinos também são os fundos de lajes corporativas, que têm escritórios, clínicas. Então, tem muitos inquilinos que estão ali naquele prédio, né? Então, é melhor para o investidor situações assim, o risco é menor. Vamos ver agora tipos de fundos de investimento quanto à finalidade. Para que eles servem, né? Eles foram criados com qual objetivo? E aí nós vamos ter os fundos de tijolo. Então, uma nomenclatura muito usada nesse meio. Fundos de tijolo vão ser para construir imóveis mesmo. E a gente vai ter os fundos de renda, que seriam fundos tijolo renda, que são aqueles que compram ou constroem imóveis para alugar. O exemplo ali é o BREV11, que é o Brasil Real Estate Victory. Esse fundo, ele compra e constrói imóveis para aluguel. Já o fundo de tijolo para desenvolvimento, a construção vai ser para venda, vender os imóveis, que é o caso ali do RBBV11, Rio Bravo, Fazenda Boa Vista. Compra o imóvel, constrói, ou melhor, compra o terreno, constrói e vende. Fundo de tijolo de desenvolvimento. A gente vai ter os híbridos,
que vão ser a mistura de fundos de tijolo com fundos de papel, que nos híbridos o gestor vai investir em diferentes aplicações, que pode ser imóveis, pode ser CRI, LCI, outros fundos de investimento. Esse CRI e LCI são ativos associados a fundos de investimento imobiliário, são ativos ligados ao setor imobiliário, letras de crédito imobiliário, por exemplo. O exemplo ali dos fundos híbridos é o MFAI 11, Mérito Fundo de Ações Imobiliárias. No seu portfólio vai ter tanto papéis de outros fundos, quanto imóveis. E aí, o último exemplo ali quanto à finalidade, fundos de fundos. Isso é muito comum. Esses fundos são aqueles que investem em outros fundos imobiliários. Por isso que eles são chamados de fundos de papel. Então, o cotista não vai ser dono propriamente dito de imóveis, mas de cotas de outros fundos que aí sim podem ser donos de imóveis. Vai ter ali o Bradesco Carteira Imobiliária Ativa, BCIA 11. Lá no regulamento, lá no prospecto do fundo, quando ele vai ofertar novas cotas, no material informativo, tem toda essa classificação. A CVM, a Anbima, exige que o fundo seja claro com relação ao seu objetivo. Seja claro. Vamos lá para o nosso estudo de caso, o nosso exemplo prático que a gente tem feito, né, em todas as aulas. Fica muito mais fácil da gente entender. Nós vamos falar do XPML11, ou XP-MAUS, Fundo de Investimentos Imobiliários. É um fundo muito comercializado na Bolsa de Valores, é um dos fundos mais comentados aí nas redes sociais, tem muita liquidez, então, né? Ele é muito comercializado, e ele é um fundo de tipo tijolo, que no caso do fundo que nós estamos vendo como exemplo ali, ele é ao mesmo tempo de renda e de desenvolvimento. Ele vai comprar imóveis para alugar, depois vai comprar imóveis também para vender. O foco dos seus investimentos está majoritariamente em propriedades de shopping. É o segmento, é um fundo de shopping. Vai investir nesse tipo de empreendimento. É de gestão ativa. Então, o gestor do fundo vai atuar para ganhar o benchmark do mercado. Geralmente, o benchmark dos fundos imobiliários é o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Ele é multi-inquilino, claro, né? São shoppings, são várias lojas pagando aluguel para o fundo de investimento. Então, ele é multi-inquilino. Olha algumas informações básicas deste fundo de investimento. 28/12/2017 foi o início da sua comercialização lá na Bolsa de Valores. Prazo é do tipo indeterminado, não tem data para terminar esse fundo de investimento. Público-alvo, público em geral. O administrador desse fundo de investimento é o BTG Pactual. O administrador é o responsável para ofertar as cotas ao mercado, não só isso, para cuidar dos resultados financeiros, a publicação dos resultados financeiros, contratar auditores independentes. Quem faz isso é o BTG Pactual, no caso aí do XPML11. O gestor, XP Vista, que é uma empresa do próprio grupo XP, que vai fazer a gestão do XPML11, e XP Vista ali cuida não só de shoppings, mas eles vão ter fundos de investimento de logística, vão ter também de papéis. A XP Vista ali, Asset Management, cuida de vários tipos de fundos de investimento, é um dos gestores. Então, tem muita experiência, muitos anos atuando na escolha dos ativos para fazer parte do fundo de investimento. O custodiante, quem está guardando os recursos desse fundo de investimento, também é o Banco BTG Pactual. E o auditor é o Ernst Young, que é uma empresa de auditoria muito famosa, né? Muito competente, faz a auditoria das contas aqui do XPML11.
A taxa de administração, 0,55% do patrimônio líquido. Isso aqui é feito, isso é cobrado, né, do cotista. Taxa de performance, 20% sobre o que exceder o benchmark, que para o caso do XP Mouse, que é o nosso exemplo aqui, é o IPCA mais 6%, esse é o benchmark do XP Mouse. Taxa de performance é 20% sobre o que passar de IPCA mais 6%. Aí o cotista vai pagar. Patrimônio líquido, 2 bilhões e 27 milhões 556.535 reais. Essas informações são de ontem, do dia 30/9. Número de cotas, 18.207.000 cotas. E o valor patrimonial por cota, que é dividindo o patrimônio líquido pelo número de cotas, vai dar R$ 111,36. Essa informação é muito importante, ela vai servir de referência quando a gente for comparar com o preço da cota, que nós vamos fazer isso aqui daqui a pouco. 229.436 era o número de cotistas deste fundo de investimento até a data de ontem. E a liquidez diária? Quanto que é movimentado por dia? 438.226 reais. É a liquidez, é uma liquidez muito elevada. Muito bom na hora de comparar fundos de investimento. Passou ali de 1 milhão, é um valor muito bom já. A participação no IFIX, 2,438%, uma das maiores participações. ABL, que é a área bruta locável, metros quadrados. Toda a área, toda a extensão territorial do fundo de investimento que pode ser alugado. Isso é a ABL. 110.063 metros quadrados. Essa é a área que é apenas do XPML11. E este fundo de investimento, ele tem 13 shoppings. 13 shoppings. Só que toda a extensão desses 13 shoppings, que isso vai dar quase 400.000 metros quadrados de ABL, desses 400.000 metros quadrados, 110.000 é do XPML11. Taxa de vacância, 4,20%. Ou seja, de toda a área que pode ser alugada, 4,20% estava vazio. Essas informações aí são de agora, agosto, último informativo divulgado, agosto de 2020. E a inadimplência, 15,20%, é um valor alto, porque nós estamos falando de shopping center, que foi brutalmente afetado com a pandemia. Ali, na segunda semana de março, todos os shoppings do XPML fecharam. E foram reabrir já no final de julho. Em agosto, alguns shoppings ainda estavam fechados. Então, isso afeta o resultado do lojista, que deixa de pagar o aluguel, deixa de pagar o condomínio do shopping, afeta o resultado do fundo de investimento, que vai afetar lá na cota, no valor da cota que o cotista vai receber. Tudo gira em cadeia, né? É uma sequência que vai afetar lá no final, na ponta, o investidor. Essas informações eu estou tirando do próprio site da XP Malls. Vamos falar aqui agora da cotação do XPML11. Nós vamos ver a evolução desses preços aí ao longo do tempo. Eu montei este gráfico lá no Status Invest, no site, né, Status Invest, para 1 ano. E no dia 7/1, a cotação chegou a R$ 147 reais, foi o maior valor da cota do XPML11 na história. Era um período que, do final de 2019 até ali, janeiro, o mercado estava muito aquecido, a Bolsa de Valores recebendo muitos novos investidores, muitos chegavam a falar que já estava começando a haver uma bolha imobiliária com as cotações muito elevadas. Passamos janeiro, fevereiro, dia 11 de março foi declarada a pandemia do coronavírus,
a cotação do XPML11 despencou porque os shoppings fecharam. E aí, os investidores, os sócios, não querem nem saber, vendem as cotas. E aí, olha aqui, ladeira abaixo. Chegou aqui no dia 18/3, a cota valendo 68,30 centavos. De 147 para 68. Muito mais, caiu muito mais do que para baixo da metade. Então, aqui, logo depois que começou a quarentena, que a cota chegou aqui a 68, quem tinha caixa, né, dinheiro em caixa, aproveitou para comprar aqui. E aí, depois, o desempenho do papel começou a melhorar um pouquinho, caiu aqui em maio, os shoppings começaram a reabrir, do XP, né, voltaram a reabrir, aumenta a cotação e terminou o dia de ontem 104,98. O desempenho de um dia, né, do dia de ontem, foi menos 0,17%. A variação em setembro, menos 2,86%. E a variação nos últimos 12 meses, menos 7,14%. Então, os resultados aqui ruins ao ano, né, porque a pandemia afetou o resultado, o desempenho, mas a gente teve um mês ruim em setembro também, caiu quase 3%. Pode ser pelos rumores de uma segunda onda de contágio que estava acontecendo na Europa. Algumas cidades estão falando novamente em fechar, ter um lockdown, como é o caso de Manaus. XPML11 tem um shopping em Manaus. Então, isso pode ter afetado o desempenho aqui do papel no mês de setembro. Ontem terminou em 104,98 centavos. E aqui nós vamos ver o primeiro indicador para a gente analisar o desempenho de um fundo, que é o PVP, preço por cota sobre o valor patrimonial por cota. Este indicador, que é o PVP, ele informa quanto que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido do fundo de investimento. E é uma medida que mostra se o papel está descontado no mercado, se ele está barato no mercado. Nós vimos lá nas informações básicas que o valor patrimonial desse fundo era R$ 111,36. O preço da cota está R$ 104. Então, o mercado está precificando o papel em R$ 104, mas ele vale, em termos de patrimônio, R$ 111. Então, ele está abaixo do valor patrimonial, então ele está descontado, ele está barato. Em tese, esse indicador, quanto menor, melhor. Ele deu ali 0,94. Ele está mais barato do que ele realmente vale. Esse é um dos indicadores que deve ser analisado, tá? Não apenas... Você não vai olhar um fundo de investimento e olhar só esse indicador, preço sobre valor patrimonial, não. É um dos indicadores. Porque quando a gente olhar ali 0,94, se ele fosse 1, seria o mesmo valor, ok, o mercado estaria precificando de acordo com o que ele vale em termos de patrimônio. Ali está baixo. Como os investidores pensam no todo de uma maneira muito parecida, muitos vão pensar, vou comprar esse título, porque a tendência é ele valorizar. No longo prazo, o valor de mercado ele tende a convergir para o valor patrimonial, no longo prazo. Mas se a demanda por esse papel aumentar muito e a cotação aumentar, vai dar um PVP maior do que 1. 1, 2, pode chegar a 3, tem múltiplos muito elevados. Aí o papel estaria muito mais caro do que ele vale em termos de patrimônio. Mas não pode usar esse indicador sozinho, só olhar ele não, tá bom? Pode ser que ele está com um PVP baixo, porque ele tem pouco, por ser um papel, aí seria outro exemplo, não nesse caso, porque talvez é um papel que não tem liquidez, aí a cotação cai muito, não é? Então, e no caso dos shoppings, o setor como um todo, vários outros fundos de shopping estão mais ou menos na mesma situação, descontados, por causa da pandemia. A cotação caiu,
por causa que muitos ficaram assustados com o fechamento dos shoppings. Então, realmente, abriu-se uma oportunidade lá em março, abril, de comprar fundo de shopping. Né? Quem foi mais ousado e sangue frio apostou na volta dos shoppings, teve um ganho muito grande de abril para cá. E no Brasil a gente tem uma característica interessante com relação a shopping, e isso é muito falado quando vai se analisar fundos de shopping, é que o brasileiro não tem muitas opções de lazer, com segurança e conforto. Então, muitas pessoas vão para o shopping mesmo passear. E o shopping no Brasil não é mais só um lugar de compras, é de lazer, vai ter um cinema, um teatro, tem shopping que tem academia, tem salão de beleza, virou um centro de convivência. Se a gente for olhar o desempenho de shoppings nos Estados Unidos, muitos shoppings nos Estados Unidos estão abandonados, estão totalmente largados, porque as pessoas não vão mais lá comprar, compram pela internet. Tem muitas outras opções de lazer. No Brasil, não. É um lugar que é confortável, tem ar-condicionado, frequentado por muitas pessoas. Então, os shoppings ainda vão ter uma vida longa ainda no Brasil. O e-commerce não vai acabar com os shoppings imediatamente ainda. Então, quando a gente vê esse indicador abaixo de 1, opa, é uma oportunidade. Se a gente estiver apostando que os shoppings vão continuar dando resultado, não é? Lembrando que o desempenho passado não garante o futuro. A gente não tem bola de cristal para prever o que vai acontecer, mas numa análise, neste cenário que a gente tem hoje, seria uma opção interessante ao olhar esse indicador. Tá bom? E lembrando que a gente está fazendo apenas um exemplo. Cada um é responsável por suas escolhas, comprar os seus papéis, seus investimentos. Isso aqui é apenas um exemplo educacional mesmo, tá bom, pessoal? Você vai comparar esses indicadores que a gente está fazendo nesse exemplo com o de outros fundos de investimento e vai escolher o melhor. Olha aí o histórico de rendimentos, que seria justamente os dividendos pagos pelo fundo, né? Que a gente fala aqui no fundo de imobiliário de rendimentos. Olha o histórico de rendimentos do XPML. Na barra em laranja de 2019, em janeiro de 2019, eles pagaram 88 centavos por cota. Setembro de 2019, 57 centavos por cota. Então já diminuiu de janeiro para setembro. Por que aqui em janeiro, dezembro, janeiro normalmente é melhor? Porque são os melhores meses de compras, é o final de ano, né? Os shoppings têm um ótimo resultado no final do ano. Então vão pagar uma cota maior. Quando chega aqui em verde, 2020, olha como é que os rendimentos já caíram. Março, abril e maio, XPML não pagou rendimentos, não pagou. Eles informaram um fato relevante ao mercado, que como os shoppings estavam fechados, eles iam suspender o pagamento dos rendimentos até voltar à normalidade. Junho já começou a pagar mais, setembro eles pagaram 18 centavos por cota. Em agosto eles pagaram 3 centavos por cota. Parece muito pouco, comparado com o histórico é muito pouco mesmo. E agora setembro, 18 centavos. E a tendência aqui, se os shoppings continuarem abertos, é essa cota aqui aumentar, porque o shopping vai receber mais aluguéis, vai repassar isso para os investidores, todo aquele processo que a gente viu lá no começo. Só que quando a gente olha aqui em termos de reais, essa informação aqui ela pode parecer muito vaga, né? 18 centavos, isso é muito, isso é pouco? Vamos usar um indicador, que é o Dividend Yield. Dividend Yield é o retorno de um ativo com o pagamento de dividendos. Em tese, quanto maior, melhor. Aí a fórmula é assim, ó, o dividendo por cota dividido pelo preço por cota, vezes 100. Aqui nós vamos multiplicar por 100. Olha o nosso exemplo. Nos últimos 12 meses, XP Malls pagou R$ 3,70 de dividendos
O preço da cota é R$ 104,98. Isso aqui dá um dividend yield de 3,53. Se a gente comparar 3,53 com a Selic, que está 2% ao ano, então investir em XP Malls no último ano, ou nos últimos 12 meses, rendeu mais do que a Selic. Então esse é um comparativo interessante. Quanto que está o dividend yield ao ano deste papel? Vamos comparar isso com o CDI, vamos comparar isso com o Ibovespa, vamos comparar isso com o IFIX, vamos comparar isso com a Selic. Vai ver o desempenho do fundo em termos de rendimento. Esse é um dos indicadores mais buscados pelos investidores. Fundos que têm maior dividend yield, maior retorno em termos de dividendos. É muito interessante. Ali está um bom desempenho, né? 3,53, que para o XP Malls já foi muito melhor no passado, né? 2020 foi horrível por causa da pandemia. Última parte, vamos ver aqui os imóveis. Vamos falar de fato agora dos imóveis. Como está o vencimento dos contratos? Isso é uma informação muito específica, que parece ali burocrática, mas um investidor detalhista vai buscar essa informação. Ele vai querer saber em quanto tempo vai vencer os contratos dos meus inquilinos. Então, olha ali, do total, 16% dos contratos são por prazo indeterminado. Ótimo. É um percentual interessante. 9,44% vencem até 3 meses. 1,12% de 3 a 6 meses, e aí vocês vão acompanhando a sequência, né? 1,10% de 6 a 9 meses, 1,94% de 9 a 12 meses. Então, em um ano, vai vencer aqui mais ou menos 10, 11, 12, mais ou menos 14% dos contratos vão vencer em um ano. É uma informação importante, porque será que daqui um ano, ou daqui 3 meses, 6 meses, esses inquilinos que foram muito afetados aí pela pandemia vão querer renovar o contrato ou vão querer entregar a loja? Já foram num shopping aqui, quando as lojas estão todas fechadas lá? É prejuízo para o administrador do shopping, para o gestor do fundo de investimento, porque ele não recebe aluguel, não recebe condomínio, as despesas fixas continuam lá, e já era, vai perder rendimento. Mas, neste nosso exemplo aqui, 46,67% vai vencer só depois de 36 meses. Então, é uma segurança muito interessante, né? Esses contratos podem ser rompidos? Podem, mas a probabilidade é muito menor, né? Olha só. Vamos pensar que acima de 2 anos, de 24 a mais que 36 meses, 5, 7, 8, 46 ali, 50, quase 55%, mais de 2 anos. É um ótimo cenário de vencimento de contratos. Quais são os empreendimentos do XP ML11? São 13 shoppings, 12 já estão prontos, eu vou mostrar a imagem desses 12, e um outro shopping está em construção. É o Catarina Fashion Outlet, lá em São Roque, interior de São Paulo. Ele é administrado pelo JHSF, foi inaugurado em 2014, e ele tem uma participação de 50% do fundo. Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, na capital, é um shopping de altíssimo valor agregado, de alto luxo. Internacional Shopping Guarulhos. Aqui vai falando o endereço, o administrador, o ABL total, quantidade de lojas, a participação e a inauguração. Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista, as mesmas informações. Isso é uma maneira de identificar os imóveis e saber de fato, eu estou sendo proprietário de qual imóvel? É seguro? Onde que eles estão localizados? Plaza Sul Shopping em São Paulo, Santana Park Shop também em São Paulo, a maior parte dos imóveis estão na capital paulista, mas vai ter também no Rio de Janeiro, que é o Downtown,
e o Caxias Shopping, né? Só algumas curiosidades. Salvador, Natal, Manaus e Belém. Os outras capitais em outros estados que têm empreendimentos deste fundo de investimento. Então, é bem diversificado. Tem na região Sudeste, Norte e Nordeste. Olha, lembra que a gente classificou esse fundo aqui como multiativos? Isso aqui, a gente consegue ver as imagens na prática, o que é um fundo de multiativos. São 12 shoppings prontos. Olha aí o mapa do Brasil onde estão localizados, né? A gente vê o mapa aqui em Manaus, Belém, Natal, Salvador, 2 no Rio de Janeiro e o restante aqui em São Paulo. 20% na região Norte, 23% na região Nordeste, 57% na região Sudeste. Então, é fundamental o investidor conhecer as características como localização e tamanho dos imóveis, né, dos quais são proprietários. Como São Paulo aqui tem muitos empreendimentos, eu coloquei o mapa de São Paulo também. Isso aqui é o mapa em satélite, e os imóveis são os prédios aqui mais destacados, tem 2 em Guarulhos. Aqui não está aparecendo os de São Roque, né? Tem 2 em Guarulhos e aqui na capital, em São Paulo. Esse que está com a seta em vermelha é o Shopping Cidade Jardim. Ele tem... o XP tem 17% desse empreendimento, uma área bruta locável de 6.400 metros quadrados. Vamos ver imagens desse Shopping Cidade Jardim, especificamente dele. Olha aí, imagens do Shopping Cidade Jardim, lá em São Paulo. É um empreendimento gigantesco. São todas essas torres que estão aí por cima do shopping. É um shopping de alto padrão, de luxo, para classe alta, classe A. Só para vocês terem uma ideia, nesse shopping aí, não tem nem entrada para pedestre, só entra de carro. Não tem, a praça de alimentação não tem empresas populares, é para elite mesmo esse shopping. E é uma estratégia do XPML, ter imóveis, ter empreendimentos para classe A, para classe B e C também, para ele atender vários padrões de consumo, né, de consumidores. Olha a imagem lá de dentro do shopping, mas isso é só para mostrar que o investidor interessado e que está ali acompanhando, ele vai buscar o detalhe. Que dia que voltou a funcionar? Voltou a funcionar de maneira integral ou parcial? Quais os horários? As lojas estão funcionando mesmo? O pessoal está indo? Essas coisas, é no detalhe. Procurar saber o endereço, a imagem, ver o funcionamento. Muitos shoppings do XPML, sabe o que eles fizeram nessa época? Usaram o estacionamento do shopping para fazer a última parte da entrega das lojas de eletrodomésticos do shopping. Então, Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio, que tem lojas nesses empreendimentos, usaram o estacionamento do shopping para que os clientes passassem lá para tirar o produto. Mais barato, não tem que ter a entrega. Eles aproveitaram a área do shopping, aproveitaram os espaços, aí não no caso do Cidade Jardim, mas dos outros, para fazer parcerias com entregadores de alimentos, aplicativos de entrega. O iFood, por exemplo, eles usaram o espaço do estacionamento para fazer a distribuição dos lanches das empresas da praça de alimentação. Então, os gestores, os administradores tiveram que criar novas possibilidades, usar a criatividade para manter o rendimento desses shoppings aí no período que eles estavam fechados, né? Mas o resultado total não é tão grande assim, não. Exatamente, o administrador vai se virar no meio da crise aqui, tá bom? Eu vou compartilhar aqui de maneira rapidinho só uma parte de um relatório da XP Malls. Uma coisa que eu não falei que é importante: comprar cotas de fundos imobiliários não dá nenhum direito ao cotista sobre a administração, sobre os rumos
da gestão do empreendimento. Isso está na legislação e no regulamento dos fundos. O cotista, ele é obrigado a apenas entrar com dinheiro e ele vai ganhar, a obrigação é entrar com dinheiro, ele vai ter direito aos dividendos, participar das assembleias dos cotistas. Nenhum direito a mais em termos de interferir. Já pensou? Eu chegar lá na porta do XP Mall, lá no Cidade Jardim, falar assim, eu trouxe aqui minha turma aqui porque eu quero mostrar para eles que eu sou dono disso aqui. Não existe essa possibilidade. A legislação não permite que o cotista interfira na gestão e na administração do fundo imobiliário. Mas deixa eu falar aqui do relatório. Vocês estão vendo aí a evolução do valor da cota e o volume médio diário de negociações. O valor da cota é a linha azul mais clara e o valor patrimonial é a linha azul escura. Olha como é que o valor patrimonial de agosto de 2019 a setembro de... Aí em agosto de 2019 para frente, até recentemente agora, não houve variação do valor patrimonial em azul escuro. E o valor da cota veio subindo aqui até janeiro de 2020 e depois despencou. Então, de março para cá, o preço do papel está descontado aí no mercado, está mais barato. Né? Olhando esse indicador, compensaria comprar esse papel. Ele está mais barato. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui nesse relatório. Olha só. Ele vai falando, vai mostrando o fluxo financeiro, as receitas com receita imobiliária, receita com aplicação em outros fundos, despesas operacionais, despesas financeiras, o resultado, e aí dá o valor da cota. Em julho eles pagaram 3 centavos por cota, em agosto foi também próximo a isso, e agora em setembro, 18 centavos por cota. Esse aqui é o material informativo que eu falei para vocês. Material informativo. Agora o regulamento. O regulamento já é um material maior. Aí tem 52 páginas. Aí são as regras e diretrizes aí do fundo. Vale a pena dar uma olhada depois no regulamento. E o último material é o informativo trimestral. Sabe aquela informação ali dos contratos, como eu mostrei para vocês? Está aqui no informe trimestral. Ó, distribuição dos contratos de locação de imóveis por prazo de vencimento. Essa tabela, eu fiz aquele gráfico lá. Outra coisa importante, aí eu vou encerrar. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí, que é a porcentagem dos contratos reajustados pelo respectivo indexador, ou seja, qual índice de preços vai reajustar o aluguel? A maior parte aqui é o IGPM, 27% é o IGPM. Por que isso é importante para o investidor? Porque em 2020 agora, o IGPM já está na casa de 2 dígitos ao ano, já está dando 11%, 12% ao ano, enquanto que o IPCA está dando 2,5%, talvez vai chegar a 3% ao ano. O IPCA é a inflação do consumidor. Então, o investidor que quer comprar cotas do XPML11 vai pensar, olha, quando chegar no final do ano, os contratos vão ser reajustados pelo IGPM. Imagina ser reajustado em 12%, enquanto que a inflação do mundo real do consumo aqui está dando 3%. Olha o ganho que ele pode ter. Seria um fator interessante a olhar. Só que o risco, quando chegar lá no final do ano que for reajustar o contrato, os lojistas podem falar assim, não tem como reajustar contrato a 12% ao ano, a 12%, não tem como, olha a crise que a gente viveu. Pode entrar em um litígio, vão ter que negociar esse contrato, pode ser que ele não seja reajustado pelo IGPM, então é um risco da decisão aí, da escolha do investidor, né? Mas 27% dos contratos vão ser reajustados pelo IGPM. O IGPM está 6 vezes acima do IPCA. É um ganho muito interessante para o investidor se continuar desse jeito, né? O cenário foi esse mesmo. Ok, pessoal? Com isso, eu encerro
a nossa aula de hoje sobre fundos de investimentos imobiliários.